Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Em pleno feriado de carnaval, em plena terça-feira de carnaval, estamos de volta aqui no nosso canal de astrologia para com a internet oscilando para nós podermos fazer realizar mais um programa Nó do Norte, um programa onde eu te mostro como a astrologia pode ser uma ferramenta para tu identificares os teus potenciais e para tu seres mais feliz, te conheceres, te relacionares melhor e para transformar esses potenciais em realidade. Aqui no programa Nó do Norte, vamos tratar sobre os obstáculos que tu vais encontrar nessa caminhada da astrologia. E também vamos tratar sobre quais os atalhos, quais as ferramentas práticas que tu podes encontrar nesse caminho que a astrologia te oferece. Então, hoje, como de costume, vamos chamar o nosso dialogador, a nossa sempre impecável produção, e vamos, pessoal, aqui vamos ver o que dá para fazer. Olá, Terra chamando o Diogo. Olá, Terra chamando o Diogo. Olá, tudo bom? Olá, Diogo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que tu está me ouvindo? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Não está muito baixo? Não, não muito. Tá bom, vamos deixar assim então. E a imagem agora parece que estabilizou. É, agora sim. Tá bom. O começo estava bravo. Então tá, Diogo. Então hoje no nosso Nó do Norte vamos trazer mais uma série de como é que é? De obstáculos e de oportunidades, de atalhos no Uhum. caminho de autoconhecimento, de descoberta que a astrologia nos oferece. E o que vamos abordar hoje, nesse sábado, nessa terça de carnaval? Estou até um pouco mais despojado aqui, né? Final feriado, né? Não, hoje eu vou estar de camiseta. Bom, Temos por hoje, então? a nossa ideia então hoje é abordar de uma maneira mais ampla, né, e geral sobre a astrologia e citar, né, sete motivos para aprender astrologia. Então, a gente fala muito de astrologia e tudo mais, e a ideia então hoje é a gente poder deixar um pouco mais claro, né, reunir sete motivos, né, sete boas razões para aprender astrologia. E como a gente sempre fala, né, a nossa ideia não é, né, passar um conhecimento teórico, intelectual, mas para além disso, um conhecimento, né, que possa ser aplicado, que possa ser vivido por todos. Então, essa live de hoje é mais para deixar claro, né, qual a importância de aprender a astrologia. E para isso a gente vai dar, então, elencou sete motivos, né, os sete razões para aprender astrologia e que vai fazer uma diferença, né? Que vai nos ajudar a viver melhor através desses sete pontos. Só fazer um comentário, né? A gente já tem, para quem se interessa pelo tema e está nos conhecendo, ou já nos acompanha há bastante tempo, nós temos há vários meses, né, um volume bem grande de vídeos, né, de conteúdos no Insta e nas outras redes também. Então fica o convite, se vocês procurarem lá, uma das primeiras, se não a primeira, né, não foi uma live ainda, foi um vídeo, né? Era sobre os sete motivos. Então hoje é um TBT, né? É um TBT do primeiro vídeo, que é um tema que de lá para cá pode evoluir bastante na nossa abordagem, mas é um tema que continua muito atual, porque ainda pode haver uma dúvida, ainda pode haver um desconhecimento sobre o quanto a astrologia pode ajudar as pessoas, o quanto que conhecer a astrologia pode fazer a diferença e ser transformador. Então isso não é, de fato, parece, Agora ficou baixo o agora som. ficou baixo o som. Né?
Esses são os desafios de se fazer uma live num celular. Celular, por você num celular. Aqui, pronto. Então, é muito importante, faz parte do nosso trabalho poder levar as pessoas a tomar consciência da utilidade, da importância, não só utilidade, mas de todos os benefícios que esse conhecimento aporta para a nossa vida. E é um conhecimento que sempre na antiguidade foi muito respeitado, muito valorizado. Era um conhecimento para sábios, né? Não era para qualquer um. E hoje ele está mais acessível do que nunca. Então, por isso que quando a gente traz essa questão, por que aprender astrologia? O que eu ganho com isso? Para que me serve? Né? Isso se baseia na visão superficial que impera hoje, de que isso é um entretenimento, é uma coisa para poucos, né? Ou para quem acredita, ou sei lá. Bom, o nosso esforço é trazer uma visão um pouco mais profunda do que essa, né? A visão de que não, esse é um conhecimento muito requintado, é um conhecimento muito elaborado, que ao longo de toda a história da humanidade foi algo até, digamos, elitizado. Porque, olha, tu tinha que estudar pra caramba. Isso era para poucos, no sentido de exigia muito esforço. Não é que era para poucos porque poucos iriam utilizar ou poucos iriam se beneficiar. Todos podem aprender e todos podem se beneficiar, mas exige um esforço. E esse esforço hoje está mais minimizado do que nunca. Hoje a gente tem esse mundo virtual, as redes, a gente tem cursos online gravados. Então, hoje, para aprender, está mais fácil do que nunca. Apesar das dificuldades do nosso tempo, que nos dificultam de enxergar ou de entender de primeira a maravilha que a gente tem na mão. Então, só fazer esse pequeno parênteses, né? Porque a pergunta é por que aprender astrologia? E a resposta é muito importante. A resposta é fundamental. Então, a resposta é o que a gente vai passar agora, né, João? Sim, Em sim. 7 partes. Bom, então, né, acho que o primeiro motivo, e é o que a gente sempre fala, e muitas pessoas falam também, né, mas é fundamental que a gente fale sobre ele, que é o autoconhecimento. Então, a gente costuma dizer, né, que é como se é o primeiro passo que nós damos em direção a algo novo, algo diferente, ou algo melhor, né? Então, eu acho que a pessoa que procura também conhecer a astrologia, ela, de certa forma, ela está querendo, né, uma vida melhor, né? Está querendo se conhecer melhor. E, bom, então, o autoconhecimento é o primeiro passo, né? O que a gente fala, né? Tenho que entender a mim mesmo, tenho que me compreender, eu tenho que saber quem eu sou. E a partir disso, então, a gente vai tendo mais possibilidades de tornar essa vida melhor, né? Com mais propriedade, né? Com mais consciência, construir essa vida melhor. Mas antes é necessário, então, esse autoconhecimento. Então, o primeiro ponto seria esse, né? Nos gera autoconhecimento. Esse primeiro motivo, né? É o mesmo motivo de muitas coisas na vida. Porque ao longo da vida, a vida vai nos pedindo, vai nos exigindo uma atitude, uma postura ativa para a gente poder exercitar, ou melhor, desempenhar o nosso papel. Mas cada um de nós tem um papel, né? Já dizia o velho Júlio César, né? A vida é um teatro. E o que mais importa na vida é nós sabermos o nosso papel no teatro da vida. Qual o nosso papel? E ao sabê-lo, nos dedicarmos a desempenhá-lo bem. Então, é fundamental saber o nosso papel. Isso é uma ilustração do autoconhecimento. Nós não vamos conseguir desempenhar esse papel sem autoconhecimento. Nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão na Terra, né? Não vamos conseguir ser quem nós somos e, por consequência, não vamos ser plenamente felizes. Né? Como que a gente vai ser pleno? Como que a gente vai ser feliz e completo se a gente não for a gente mesmo? Então, esse autoconhecimento não é só um detalhe para incrementar a minha vida, né? A gente se dando conta ou não, é o cerne de tudo. E a gente pode até não se dar conta, mas a gente já se conhece bastante, tem muito mais para se conhecer, mas a gente está sempre aprendendo, todos os dias.
Então, tu poderes dispor de um método é uma benção. Tu poderes sair da erraticidade. O que seria a erraticidade? Tu ficar errático, né? Ficar vagando. Ah, eu deixo a vida me levar e as circunstâncias vão me ensinando. Eu vou caindo e tropeçando e levantando e aí vou é, me abrindo a novas descobertas. É uma via, mas quanto demora isso? Num mundo acelerado, numa forma de vida que a gente gerou, acelerada, em que tudo vem com pressa, tudo vem cada vez mais rápido, quanto tempo a gente vai levar para aprender tudo que precisa ao longo de uma vida inteira? Talvez aproveitemos muito pouco dentro do que podemos. Então, dispor de um método inteligente é muito inteligente. Dispor de um método que seja milenar, que seja comprovado, porque, pelo amor de Deus, é desde que o mundo é mundo, se usa esse método, essa linguagem para se conhecer. Então, um primeiro motivo, né? Aprender astrologia te ajuda a te conhecer melhor, num alto grau de profundidade e baseado em leis da natureza. Ou seja, quanto mais tu entende, tu conhece as leis da natureza, mais tu entende como tu funciona. Mas melhor tu entendes como que essa natureza flui através de ti. E como tu faz parte de um todo maior que tu mesmo. Então, isso é um grande motivo. Quando a gente quando a gente descobre, a gente se motiva. Como a astrologia pode te ajudar a te conhecer em profundidade, baseado em leis da natureza e de uma maneira prática, porque é tu te conhecer para tu regular e tu escolher melhor as tuas atitudes, os teus comportamentos, o teu posicionamento na vida. Assim tu vai cumprir melhor o teu papel no mundo. Isso tem muito valor. E um obstáculo também para esse passo, né? Porque às vezes as pessoas podem cair num erro, né, de pensar que o autoconhecimento é algo espontâneo, né? Ou não digo nem tão espontâneo, mas enfim, é um momento, eu não me conheço agora e eu vou fazer um intensivo, vou me dedicar e eu vou me conhecer. E é isso, e acabou, né? E, na verdade, não, o autoconhecimento ele é um processo. Então, né, a cada dia nós somos um pouco diferente do que éramos no dia anterior, né? E aí que é fundamental, né, a gente ter isso em conta. Saber que o autoconhecimento ele é algo que vai estar sempre conosco, a gente vai estar sempre buscando isso. Então não é algo que eu alcanço e não, agora que eu alcancei, está alcançado e eu não preciso aprender mais nada. Não, é uma coisa que todos os dias a gente tem como aprender, né? Então, até mesmo quando nós falamos, né, na questão de fazer uma astral ou fazer um curso de astrologia para aprender, né? Bom, essa aqui é uma boa resposta, né? Porque o autoconhecimento a gente precisa dele para a vida inteira. A vida inteira a gente precisa dele. Então, eu posso fazer um mapa astral e me conhecer um pouco melhor, mas dessa forma eu não tenho um acompanhamento, né, tão próximo. Mas se eu aprendo, né, como funciona essa linguagem, esse idioma, bom, eu posso ter um acompanhamento muito mais íntimo, né, muito mais próximo. E aí eu posso aproveitar melhor essa ferramenta e aí poder, né, me conhecer, né, e me reconhecendo a cada novo dia, né, e não como algo estático, né, que a gente alcança e uma vez alcançado, está alcançado e é isso mesmo. Então acho que a gente aprender esse idioma nos gera essa possibilidade, né, de melhorar esse processo e de aprofundar ele, né, e de também qualificar. Então, eu aprendendo esse idioma, eu vou qualificar muito mais, né, esse processo de autoconhecimento, e aí eu vou ter um avanço muito maior. Esse é uma das grandes magias da vida, né? A natureza, ela te oferece todas as ferramentas que precisas para cumprir a tua missão, para evoluir. A questão é o quanto a gente vai, como tu disseste, não é automático, né? Pode ser algo espontâneo, mas vai demorar um monte, uma eternidade. E não é a única via, não é a única forma natural. Nós recebemos da natureza uma dose de inteligência para descobrir novos caminhos, para aprimorar a vida, né? Para qualificar a vida. Quando se fala que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? É a inteligência do ser humano usando os seus recursos para qualificar e aperfeiçoar tudo que tem à nossa volta. Esse é um dos papéis do ser humano dentro do enredo
da natureza. E, bom, quantos e quantos métodos e ferramentas já se desenvolveu e já se descobriu para qualificar a vida e para qualificar a nossa experiência na Terra. Então, realmente, pode ser algo espontâneo? Pode. Mas é pouco para o ser humano, né? O ser humano é mais do que isso. A gente pode ir muito, muito além e não há limites para o quanto a gente pode qualificar nossa experiência de vida. E usando um método como a astrologia essa qualificação é evidente, é visível. Né? E o melhor de tudo está ao alcance da mão, né? Sim, sim. Bom, então, né, partindo desse princípio de que nós temos essa possibilidade de nos conhecer e de ir acompanhando esse autoconhecimento ao longo da nossa vida, né, o segundo motivo que nos faz querer aprender astrologia, então, é que através de nos conhecendo, a gente pode conhecer também melhor os demais. E aí, então, a gente pode ter melhores relações com os demais e ter uma melhor convivência. Então, o segundo motivo para aprender astrologia é ter uma melhor convivência com as pessoas ao nosso redor. Isso é outro É motivo muito bem... legal. Isso é muito legal porque é um dos eixos do nosso trabalho, né? E a partir de que a gente foi trabalhando com esses eixos, né? Então, para quem ainda não conhece, é o conhecer-se, o relacionar-se e o preparar-se, né? Conhecer-se, a relação consigo mesmo, relacionar-se, a relação com os demais, e o preparar-se, a relação com o tempo, para que o tempo nos encontre preparados para as experiências que nos cabem. E por essa razão, nós temos nesse segundo eixo um grande desafio, porque o arranjo de vida moderno, de certa forma, dificulta bastante as relações humanas. Nós temos uma dificuldade natural na nossa forma de vida de dar espaço para os outros, encontrar o nosso próprio espaço. Uma dificuldade de olhar para dentro, que, por consequência, se estende à nossa capacidade de enxergar o outro. Então, as relações humanas se tornam um desafio especial. E nós ainda vamos fazer um trabalho específico sobre astrologia para os relacionamentos, porque é um grande ganho que essa linguagem oferece a quem precisa, né, qualificar e desenvolver a sua capacidade de relações humanas, sejam amorosas, de amizade, de trabalho, enfim. Então, para todos os casos, esse segundo motivo, a astrologia ajuda-te a tu qualificares os teus relacionamentos, sejam quais forem. E conviver melhor com os outros é uma necessidade fundamental. Se nós não convivermos bem com os demais, assim como conosco mesmo, a nossa vida fica limitada. E pelo contrário, se nós aprimoramos a nossa capacidade de conviver com paciência, com amor ao próximo, com real espírito de serviço, de conexão, de prestatividade, o nosso papel no mundo se amplia, se multiplica. E nós, de certa forma, passamos a alcançar novas possibilidades, novos horizontes, na medida em que nós nos desenvolvemos enquanto relação humana. Então é muito interessante. Esse segundo motivo é uma das razões do ser humano ser gregário, né? Que é aprender a escutar, aprender a enxergar o outro como um companheiro de jornada, como um irmão de trilha. Isso é muito belo e a astrologia ajuda muito a entender o próximo. E, a partir disso, ter mais paciência, ter mais amor, ter mais companheirismo, enxergar todos os outros seres humanos de uma maneira mais humana. Então, isso a astrologia ajuda muito. E por isso que vale muito, é o segundo motivo, porque vale muito a pena a gente aprender esse idioma para ler nos outros. Vai melhorar todas as nossas relações. É sério. Sim. E essa relação, né, que a gente tem, como tu falou, a gente enriquece muito mais o nosso aprendizado, a nossa vida, quando a gente sabe conviver. E a gente percebe muito isso, né, na prática, porque se eu convivo com pessoas diferentes e com, né, sei lá, de áreas profissionais diferentes ou de opiniões diferentes, né, que buscam coisas diferentes, enfim,
é uma oportunidade que a gente tem de poder enxergar, né, as coisas por outros ângulos, que talvez a gente nunca fosse enxergar porque nós não estamos nesses lugares, né? Mas ao conviver com as pessoas, a gente pode, né, enxergar a mesma coisa por diversos ângulos diferentes. Então, se a gente pegar um exemplo de um livro, então, se nós formos ler um livro, né, a gente vai ter a nossa visão sobre aquele livro. Mas se eu converso com outras pessoas que leram o mesmo livro, bom, elas podem me dar outras visões que talvez, né, eu nunca fosse enxergar daquela forma, ou talvez eu fosse enxergar, mas que sozinho levaria muito tempo. Eu levaria muitos anos para poder enxergar por aquele ponto de vista. E se eu sei conviver e me relaciono bem com os demais, bom, então eu tenho a oportunidade de encurtar esse caminho, né, e aprender logo, né, e aí a gente poder qualificar também as nossas ações, aquilo que a gente almeja alcançar na vida também. Então, saber conviver é uma arte, né, eu acho que a astrologia nos ajuda muito nesse propósito também. Só para fechar esse ponto, tem uma frase de um poeta, agora eu não lembro qual, são vários que a gente estuda, né, do Saint-Exupéry, ou Mário Quintana, não lembro, né, algum pensador que tinha uma frase curta e muito bela, né? Onde não houver amor, não te demore. E é muito legal porque onde tu não puderes exercitar essa capacidade de te relacionar com profundidade, estabelecer laços, não vai haver um aprendizado muito válido para o teu coração. Então tipo assim, reserva o teu tempo e a tua energia para onde tu puder te relacionar, conviver. Né? Onde não houver amor, não te demore. Né? Sim. Porque não vou dizer que a vida é curta, né? Sêneca diz que a vida não é curta nem longa, né? A gente é que torna ela uma coisa ou outra conforme é capaz de aproveitá-la. E se a gente aproveitar bem, a vida passa rápido, né? A gente tem que priorizar os momentos de amor, de oportunidade de relacionar cada vez melhor com os demais. Então, é muito interessante isso. Vale muito a pena. Frida Kahlo? Ah, pode ser, Lu. Pode ser. É. Acho que é assim. Obrigado. Se não for, hoje vai ser, tá? Hoje é Frida. Se não for, hoje ganhou a Frida Kahlo, a autoria. Obrigado. Então é isso. É importante a gente dar esse papel, né, para a capacidade humana de criar pontes. E a astrologia é uma ferramenta que te abre horizontes, porque te ajuda a enxergar com profundidade os demais. A convivência não é fácil. Então, nós temos que contornar essa dificuldade de alguma maneira. Tem que ser Sim. inteligente e dispor de algum método. E cá estamos nós para isso. Bom, então depois do autoconhecimento e de uma melhor convivência, então o terceiro motivo para aprender astrologia, né, que nós elencamos é entender, né, ou conhecer o melhor momento para cada coisa. Então, daí acho que entra dentro dessa ideia de entender a lógica da natureza e compreender, né, quando é o momento certo para preparar a terra, quando é o momento certo para plantar e quando vai ser o momento certo para poder colher também. Então, acho que daí entra nesse terceiro ponto, né, de ter mais claro, né, os momentos para cada ação que nós vamos tomar na vida, né? Fechou direitinho com os nossos três eixos de trabalho, né? Que é o conhecer-se, primeiro o relacionar-se e agora o preparar-se. Todas as coisas têm um momento e a natureza não cansa de nos mostrar isso, né? As estações, cada uma das estações do ano, cada uma segue uma lógica, cada uma segue uma razão. E também as próprias fases da Lua e os próprios momentos do dia, todo o tempo ele é organizado de maneira a que nós tenhamos um tempo certo para cada coisa. Quando o Pequeno Príncipe encontra o reizinho do planeta, do reizinho, ele pede, tu pode fazer tudo? Posso fazer tudo, aqui nesse planeta eu mando. Beleza, então eu gosto muito de assistir um pôr do sol. Tu podes ordenar que o sol se ponha? Ele, claro, vou ordenar que o sol se ponha hoje às 19h10. Mas por que às 19h10?
Tu não pode fazer isso agora. Ora, que tipo de rei seria eu se ordenasse algo em desacordo com a natureza, desacordo com o tempo certo de cada coisa? Então eu, como um rei justo, eu ordeno que o sol se ponha no momento justo disso acontecer. Então é muito interessante, né? É muito simbólico isso. Existe um momento justo e a gente pode se relacionar, assim como o reizinho, né? Aliar a nossa vontade e a nossa consciência, aliar ao tempo certo das coisas. Então, isso é uma bênção que a natureza nos concede ao nos presentear com uma mente capaz de abarcar esse momento. E a astrologia nos ajuda a entender. É uma linguagem que nos revela o momento das coisas. E entendam, isso não quer dizer que está tudo escrito determinado, né? Aquela sentença árabe, maktub, que se traduz apressadamente como está escrito, não quer dizer que já está tudo definido e não tem o que fazer. Não. Está tudo já organizado, programado, planejado dentro da ordem e lógica do universo. Mas também existe o nosso livre-arbítrio, também existem as nossas escolhas, e ao entender melhor o que está planejado, nós vamos conseguir qualificar as nossas escolhas. Então, há que saber o momento certo de cada coisa para que nós possamos tomar decisões mais sábias. Quando? Só na hora do aperto? Não, sempre. Ou seja, se nós tivermos essa consideração com o tempo, com o momento justo de cada coisa, nós estaremos sendo aliados do tempo. E nós estaremos vivendo de maneira inteligente. Isso é o preparado. É estar preparado para cada momento, porque tu sabe, olha, há tempo de plantar e há tempo de colher. Tem anos que são bons para tal coisa e tem anos que são bons para tal outra. Respeita isso que vai ser muito mais, vai render melhor a tua vida. Então, surpresas podem acontecer, imprevistos podem acontecer, pandemias podem acontecer. Tem coisas que não são objetivamente previsíveis, mas o contexto em que elas podem ocorrer sempre é inteligível. E é isso que a astrologia ensina. A gente entender o momento de cada coisa, de todas as coisas. A vida ganha outro sabor assim, né? A vida ganha outro panorama. Quando tu sabe o momento e tu respeita isso, as tuas ações ganham outra dimensão. Então vale a pena. E acho que é bem essa ideia do preparar-se, porque, né, se costuma dizer na astrologia que os astros são favoráveis, né? Então, bom, não adianta nada, né, os astros estarem favoráveis e nós não estarmos, né? Ou, enfim, a gente não der o passo que nos cabe. Então, acho que esse grande obstáculo né, que nós falamos sempre nas lives da astrologia, que é o determinismo. Então, né, de sempre deixar bem claro, olha, não é determinista. Então, não quer dizer que se saber o momento certo de cada coisa significa algo determinado, né? E sim que a gente vai entender, buscar entender essa lógica, essa previsibilidade. Bom, eu vou me preparar para isso, né? E caso acontecer isso, eu estou preparado. Se não acontecer, beleza, eu continuo preparado e não vai fazer mal nenhum, né? Estar preparado. Então, acho que isso é bem interessante, é muito legal de a gente poder estar aberto, né, para situações e poder não estar totalmente no escuro, né? Então, acho que essa parte nos tira bem isso, né? Nos dá, assim, nos traz um pouco de luz, né, no meio da escuridão, e aí a gente pode tomar, né, ou fazer as nossas ações com mais consciência, com mais inteligência também, pra gente não, né, porque nós já não estaremos mais totalmente no escuro, né? Um pouco de luz nós teremos nesse caso. Esse foi o terceiro, né? Terceira. Então, acho que o quarto agora, né, como também uma variante do primeiro, que é o autoconhecimento, né, que através disso a gente pode descobrir a nossa vocação, de saber, né, qual o nosso papel no mundo, né? E eu acho que a astrologia tem elementos, né, a gente já abordou isso em outras lives, né, elementos específicos sobre a vocação, mas
né, de uma forma geral, nos traz muito essa ideia também, né, de a gente poder saber qual a nossa missão na Terra, né, qual o nosso papel no mundo em que a gente está vivendo. A vocação ela é comumente confundida com profissão, né? A gente não cansa de falar sobre essa diferença. A profissão é uma atividade circunstancial, mesmo que circunstancial sejam 30 anos. Mas é uma parte, uma coisa que tu faz, que é para a sociedade, que é para os outros, que é para tu te sustentar, enfim, é uma atividade necessária da vida. Porém, a vocação é um chamado da alma. A vocação é algo que vem de dentro e que está relacionado com a tua identidade. Então, como a pergunta fundamental do ser humano é quem sou eu, a resposta a essa pergunta se dá ao longo da vida inteira. Então, a resposta ela não é apenas dada, mas ela é vivida. Nós vamos mostrando quem somos ao longo de toda a vida. E a vocação, então, é mais do que uma resposta ou uma coisa, é uma atitude frente à vida. A gente vai aprendendo a viver e a se relacionar com o que a vida nos apresenta, e isso vai ser a vocação. Vai ser a resposta a esse chamado da alma. Como que a astrologia ajuda nisso? A astrologia tem diversos dispositivos no mapa astral para a gente se conhecer em profundidade, naturalmente, para entender essa razão de ser, essa lógica de por que somos como somos e como podemos utilizar o que encontrarmos. Então, na verdade, a profissão pode até ser uma consequência possível e interessante da identificação da vocação. Mas o que importa é a vocação. É nós terminarmos os nossos dias na Terra mais conscientes e mais realizados de quem somos e que conseguimos viver, em parte ou totalmente, esse mistério. Então, existe um ramo da astrologia que é moderna, que é a astrologia vocacional, e eu até brinco que é astrologia vocacional, não é orientação vocacional, porque a orientação vocacional é uma matéria da psicopedagogia, que é algo muito interessante, muito útil para escolher profissões, né? Que até muitos chamam de orientação profissional. A astrologia secundariamente pode ajudar nisso também, mas prioritariamente ela ajuda a nos conhecermos em profundidade e sermos felizes, aceitando o que trazemos e abraçando o desafio de melhorar aquilo que encontramos em nós. Então, o que a astrologia nos mostra não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. O mapa astral é o ponto de partida. Mas sem o ponto de partida, como eu posso dar uma largada? Como eu posso fazer uma corrida? Eu não conheço se eu não tenho um ponto de partida. Então, tu teres um ponto de partida claro pode definir toda a tua busca vocacional. E é isso que a astrologia faz. Então, é uma ferramenta muito interessante. Por isso que é uma quarta razão, boa razão, para se aprender. A vocação é algo que não tem um ser humano que não se beneficie de uma visão mais clara da sua vocação. Sim. É uma coisa também que é muito procurada hoje em dia, né? Hoje em dia também, acho que sempre também, porque é algo que o ser humano busca isso, né? Tem uma certa sede por saber, né? Qual o meu papel no mundo. Então, eu acho que é algo que é uma das perguntas essenciais do ser humano, né? E, bom, então esse foi o quarto e o quinto motivo, né, que a gente elencou aqui, né, que também tem uma relação ali com a convivência, que é a gente poder educar melhor os filhos, né? Então, a astrologia pode nos ajudar, né, a gente como lidar melhor com os nossos filhos. E, lógico, aqui questão de filho, quando a gente fala também, acho que na relação entre um adulto, né, um adulto responsável por uma criança, né? Então, não necessariamente um filho biológico, ou alguma pessoa, um instrutor, um educador, né, com os seus alunos, enfim. Então, a gente fala nesse papel de um adulto responsável com uma criança, e como isso pode ser muito útil, né, nessa relação para ambos os lados. Os dois podem aproveitar muito.
A educação, hoje em dia, ela também é complicado o negócio, né? Porque se tem como ponto passivo que a educação é tu dares conhecimento para a criança. E, bom, isso já é questionado há muito tempo, porque em todas as visões clássicas não se considera assim, né? A educação, idealmente, seria despertar a vocação, despertar a natureza, despertar as virtudes, despertar valores que o ser humano tem em semente quando é criança. Então, como tu podes educar uma criança? Bom, de muitas maneiras, mas tu pode educar de uma maneira intelectual, apenas dando para ela, dando conhecimento ou informação. E, de certa forma, é uma maneira que predomina hoje. A astrologia vai na direção do clássico. Então, a astrologia nos fala do despertar. Quanto mais eu descubro do material que eu sou feito, mais chances eu tenho de despertar os meus potenciais. Então, uma das sínteses do nosso trabalho, que inclusive está ali na descrição da bio, né, que é eu te ajudo a identificar potenciais e a transformá-los em realidade. Isso é educação. Então, astrologicamente, poderíamos dizer que educar é o educador, no educando, despertar potenciais, identificar os potenciais e ajudar o educando a transformar isso em realidade. É o que classicamente vai se chamar de formação. Formação. Tu não está dando a forma, tu está ajudando a pessoa a encontrar a sua forma, a assumir a sua forma. Então é muito interessante porque a astrologia então serve para educar? Com certeza. O exemplo, né, que trouxeste ali dos filhos, que como tu colocaste também, serve para outros casos, né? Não só filhos biológicos, mas qualquer adulto que se disponha ou que abrace a causa de educar uma criança, ou alguém mais experiente que abrace a causa de educar alguém mais jovem. Eu tenho um aluno que conversa comigo exatamente sobre a dificuldade que ele tem no trabalho dele com um funcionário mais jovem, que é muito difícil e que é reticente, né, às necessidades que ele coloca. Enfim, é uma relação difícil e ele está conversando comigo e a gente trocando ideias, né? Ele está vendo que é uma oportunidade de ouro essa relação difícil, porque é como um filho que ele tem que educar, né? Também não é fácil tu educar um animal doméstico, seja um gato, um cachorro ou outro. Não é fácil, porque quem está aprendendo enfrenta muitas dificuldades. E quem está ensinando, quanto melhor conseguir enxergar o que está aprendendo, mais vai conseguir. Ou seja, tu tem que individualizar o educando. Não tem como. Isso qualquer professor sabe. Assim como um médico sabe que Hipócrates ensinava que não existem doenças, existem doentes. Ou seja, a mesma doença em cada pessoa pode se manifestar de uma maneira única. Então, as mesmas questões da vida podem se manifestar em cada educando de maneira única. Então, tem que individualizar. E como é que se individualiza? Bom, uma das formas é a ferramenta que a astrologia oferece. Porque através da astrologia tu consegue individualizar os teus educandos. Então, sejam teus filhos, sejam teus alunos, sejam teus funcionários, sejam as pessoas que tu abraça a responsabilidade de ensinar, de educar. Essa responsabilidade pode e deve ser qualificada através de um método, de uma ferramenta, né? Que permita individualizar, enxergar aquele ser humano como ele é, enxergar como um ser único. E aí tu vai conseguir ajudar. E aí tu vai conseguir mergulhar na individualidade dele e ajudá-lo a despertar quem ele é, para que ele seja pleno. Então, o mesmo autoconhecimento que a gente falou no primeiro motivo, ele serve para um educador fazer o mesmo com os seus educandos. Individualizar o processo, para despertar no educando o melhor dele. Então, isso é um grande motivo para a gente estudar astrologia, né? Sim, sim. Então esse foi o quinto, né? E o sexto motivo, né? Que a gente elencou, que nós elencamos aqui, então a gente conhecendo a astrologia, né? Ou sabendo da astrologia e conhecendo esse idioma, nós vamos tomar decisões com mais propriedade, né?
ou vamos ter, escolher melhor, né, tomar melhores decisões, e eu acho que isso a gente já falou em outras lives, né, então, né, nós temos que decidir o tempo todo. Então, o tempo todo nós estamos escolhendo e decidindo qual rumo tomar. E não tem como a gente evitar isso, né? Porque é algo próprio do ser humano e da vida, né? A vida exige isso, né? Então, acho que a astrologia vai também nos dar mais propriedade nesse sentido. A gente vai poder decidir, né? Tomar melhores decisões e com mais propriedade também. Porque, de novo, a gente não vai estar totalmente no escuro, né? A gente vai ter um pouco mais de luz para decidir. Os 3 eixos do nosso trabalho, né? Conhecer-se, relacionar-se, preparar-se, são relações consigo mesmo, com os demais e com o tempo. A primeira, e segundo e terceiro motivo tem a ver com os 3 eixos nessa ordem. O segundo, o quarto e o quinto tem a ver com o primeiro, né? O quarto tem a ver com conhecer-se, o quinto com relacionar-se. E o sexto, que é o de agora, ele tem a ver com o terceiro eixo, que é a relação com o tempo, mas também com o primeiro. Por quê? Porque no que se baseiam as nossas decisões? A gente decide em base a quê? Isso é uma pergunta que eu gostaria que quem estiver nos assistindo convido a fazer essa pergunta, fazer-se. Porque isso pode fazer muita diferença na nossa vida. Eu estou decidindo em base a quê? Na hora que tu for tomar uma decisão, pensa por quê? Por que eu estou decidindo isso? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu escolhi ficar com tal pessoa? Por que eu escolhi casar com tal pessoa? Por que eu escolhi trabalhar com tal pessoa? Por que eu escolhi tais amigos? Entendam, se eu não escolho, a vida escolhe por mim. E se a vida escolhe por mim, é circunstância. Ela me dá opções e eu inconscientemente vou aceitando o que chega. Não precisa ser assim. Como o Diogo mencionou, a salinha escura. A gente não precisa andar numa salinha escura. A gente pode e deve buscar usar as luzes que estão disponíveis. Algumas dentro de nós e outras ao nosso alcance. Mas com luzes, a vida não vai ser uma caixa escura, uma sala escura, e a gente vai se guiar com melhor propriedade. As nossas escolhas vão ser mais conscientes. Então, voltando, em base a que eu escolho? Eu escolho, às vezes, em base às circunstâncias externas. Às vezes eu escolho em base ao que os outros vão pensar, o que vai ser valorizado. Eu escolho em base aos meus medos, aos meus desejos. Eu escolho em base aos meus anseios. Ou até a coisas muito sombrias que eu permito guardar em mim. Então, se eu não reflito por que eu estou escolhendo isso, eu vou escolher em base a qualquer coisa. E aí o resultado também vai ser qualquer coisa. De posse da linguagem astrológica, de posse do conhecimento astrológico, eu tenho como me conhecer melhor. Eu tenho como entender o momento propício de cada coisa, o momento justo para cada coisa. Então, as minhas escolhas podem se basear nisso. Se elas se basearem em cima do meu entendimento sobre mim mesmo, as minhas escolhas vão ser muito mais qualificadas. Se elas se basearem no entendimento do tempo certo para cada coisa, as minhas escolhas vão ter uma lógica. É que nem o reizinho do Pequeno Príncipe. Não pede que o sol se ponha fora do horário, porque ele conhece o horário. Então ele vai aliar a vontade dele, a escolha dele, com o conhecimento das leis da natureza. Isso é astrológico. Por isso que o reizinho morava num planetinha lá, que é astrológico. Então é um exemplo astrológico. Então, as nossas escolhas podem e devem ser qualificadas através de uma harmonia entre quem eu sou e que momento eu estou vivendo agora. Então, se isso for consciente, e a astrologia te ajuda a tornar isso consciente, as tuas escolhas vão ser muito melhores. Vão se basear nisso, vão ter uma melhor base para se basear, né? E não em qualquer coisa. Beleza. Bom, então vamos ver, né? Esse foi o 6º motivo para aprender, né? E o 7º, eu acho que o 7º, de certa forma, vai ser uma consequência deles todos, né?
Porque se nós formos parar para pensar, né, o primeiro que nós falamos, autoconhecimento, nos conhecermos melhor, né, ou estarmos melhor amparados durante a vida inteira, né, o segundo, ter uma melhor convivência com as pessoas, aprendendo com elas, ensinando também, né, aproveitando isso. O terceiro, né, saber o momento certo para cada coisa. O quarto, saber qual a nossa vocação, né, o nosso papel no mundo, ter mais claro isso. O quinto, eu conseguir educar melhor os nossos filhos, né, ou essa relação de um adulto com uma criança, ou de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem, ter essa relação mais íntima. E esse sexto, então, tomar melhores decisões, né, ter mais propriedade para decidir. E o sétimo motivo, então, a gente coloca como a gente poder aproveitar melhor as oportunidades da vida, né? Então, se a gente consegue aproveitar tudo isso que a gente falou antes, né, todos esses 6 motivos anteriores, bom, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor as oportunidades que a vida oferece todos os dias. E aí eu acho que também a gente vai ter uma visão muito mais clara, né, de que nós podemos e devemos, né, escolher fazer parte da solução e não do problema. Então, que por mais difícil ou adversa que uma situação esteja, a gente sempre pode ter algo, sempre vai estar ocorrendo algo bom ali. Sempre alguma coisa boa está acontecendo junto. E eu acho que daí a gente, tendo mais claro esses 6 motivos anteriores, a gente vai conseguir aproveitar melhor essas oportunidades, porque a gente vai conseguir enxergar as coisas boas que a vida nos oferece, né? Mesmo que elas ocorram em momentos difíceis, né? E que seja difícil enxergar algo bom, mas se nós olharmos com mais profundidade, a gente vai perceber que existe algo bom em todas as situações da vida, né? Então, o sétimo motivo é esse, a gente poder aproveitar melhor todas as oportunidades que nos surgem diariamente. Há que separar o sentido das palavras oportunidade de oportunismo. Oportunismo é querer aproveitar tudo em benefício próprio, sem muito critério. Então, não interessa os outros. Eu quero me dar bem. Bom, isso é oportunismo. O que acontecer, como eu posso usar a meu favor? Isso é oportunismo. Oportunidade é outra coisa. Oportunidade é ter consciência do momento justo de cada coisa. O sétimo, de certa forma, também reproduz um pouco o nosso terceiro eixo, que é preparar-se. Aproveitar as oportunidades da vida é uma consequência lógica de estar preparado. Se tu está preparado, tu pega a oportunidade na hora, tu aproveita o momento certo. É como tu pegar um trem, né? Bom, tu tem que pegar o trem quando ele para na estação, não pega ele em movimento. Ou o cavalo encilhado, né? Se o cavalo está encilhado, é só tu subir, né? Então, se a astrologia te ajuda a entender que às vezes tem grande probabilidade de passar um cavalo encilhado, então fica ligado, te prepara, porque se passar, tu pode pegar, se tu quiser. Mas essas oportunidades são uma outra forma de aliança entre o homem e o tempo. São uma outra forma de aliança entre o quem eu sou, o respeitar a minha natureza, considerar a minha natureza e que momento que eu estou vivendo agora. Então, se eu entendo que é um momento bom para o trabalho, é bom. Quem sabe eu tenho a escolha de me dedicar mais ao trabalho agora e aproveitar a oportunidade. E se eu entendo que agora é um momento ruim, né? Eu quero dar uma corrida agora. Beleza, mas está caindo uma tempestade com raios. Nada impede, eu posso correr igual. Mas existe uma possibilidade de eu escorregar e me machucar, de eu sofrer um acidente, de cair um raio, ou de qualquer coisa, assim, existe. E talvez não, mas talvez sim. Então, essa probabilidade existe, essa oportunidade de algo ruim acontecer, se eu fizer algo que eu tenho escolha, que eu não sou obrigado a fazer. Então, é inteligente eu escolher de acordo com a lógica do momento. E as oportunidades são uma aliança, é uma outra forma de aliança, entre o homem e o tempo. E isso é tão conhecido no pensamento clássico, que na mitologia grega existe um deus da oportunidade. E o deus da oportunidade se chamava Kairos.
E esse Kairos, ele era um jovem corredor que tinha o cabelo na frente, um topete, um chumaço assim, de cabelo. E a nuca era raspada. Então se dizia que, como ele era um corredor, ele passava correndo na tua frente. Tu tinhas que, se tu quisesse pegá-lo, tu tinha que pegá-lo pela frente do cabelo. Porque se ele chegasse a passar por ti, tu não conseguia mais pegar ele pelo cabelo, pela nuca, que era raspada. Então isso é um símbolo dos gregos sobre a oportunidade. E a oportunidade a gente tem que pegar de frente. Mas como é que tu vai pegar de frente? Tu vai ter que ficar em alerta a vida toda, não pode distrair. Não. Conhece a astrologia e entende o momento justo de cada coisa. Entende as tendências do momento. Olha o valor que tem tu fazer uma revolução solar. E tu entender para um ano todo as tendências daquele ano. São tendências. A escolha continua sendo tua. Mas as oportunidades, muitas, que a vida te oferece, tu vais conseguir pegá-las pela frente se tu estiver preparado. Aí tu vais vê-la chegar de frente e vai poder pegar. Se não, não. Senão o Kairos vai passar e tu não pega mais na nuca. Então, a astrologia te ajuda a aproveitar as oportunidades da vida. Porque ela te ajuda a entender o momento certo de cada coisa. A revolução solar é uma ferramenta, os trânsitos, as progressões, todo o trabalho que se faz com o tempo na astrologia, que é importante, não é previsão, né? Não é tu sacar o que vai acontecer, mas é tu entender o momento. E de posse desse momento, todas as oportunidades se tornam muito mais captáveis pela frente do Cairo. Então isso é o sétimo, como não podia deixar de ser, né, Diogo? O sétimo tem que ser a cereja do bolo, né? O sétimo é a consequência inteligente de nós usarmos os anteriores, em qualquer lista. Né? Sim. Bom, então esses são os 7 motivos, né, para aprender astrologia, como nós falamos no início, né? Então até para deixar claro, né, o que representa a astrologia e do nosso intuito, né? Nosso intuito então não é que seja algo teórico, intelectual apenas, né, mas que seja algo prático, vivencial, né? E que esse algo prático não seja, sei lá, julgamentos, né? De cair nos estereótipos, no determinismo, em todas esses obstáculos que a gente vem falando já há algum tempo, mas sim que seja uma ferramenta que nos ajude, né, esses três eixos, né, nos ajuda a nos conhecer melhor, a nos relacionar melhor e a nos preparar melhor para os desafios que a vida tem e que nos oferece todos os dias. Então, essa ideia então foi revisitar, né, esse vídeo que a gente fez, foi o primeiro vídeo, de mostrar a importância que a astrologia tem e como ela pode ser muito útil nas nossas vidas, né, e que, como tu sempre fala, né, então não é questão de acreditar ou não, e sim de buscar compreender. Então, no momento que a gente compreende, a gente consegue utilizar melhor as ferramentas. E se a gente não compreende, a gente não utiliza, né? E o acreditar também não quer dizer que tu vai conseguir utilizar, tu só acredita, mas nossa ideia é que vai além disso, né? Que todo mundo possa usar, né? Utilizar isso de maneira bem prática e concreta. Bom, então para finalizar, agradeço aí a nossa sempre impecável produção, organizando aqui os nossos encontros e os nossos conteúdos. Só queria finalizar lembrando que está passando o cavalo encilhado. Né? O Kairos está diante de vós e a oportunidade de aprender astrologia e tirar todos os benefícios que os povos, os seres humanos, tiraram ao longo de toda a história. Esse é o nosso intuito. Se vocês quiserem aprender astrologia, estou aqui para isso. E aproveitem para ter contato com essa linguagem milenar e aproveitar essa oportunidade. Bom, da minha parte era isso. Foi um privilégio ter estado com vocês. E nos encontramos amanhã. Né? Hoje é carnaval, mas estamos aqui, né? Até porque é um prazer estar com vocês e poder partilhar dessa aventura de aprendizado que a astrologia oferece. Muito obrigado, Diogo, aí, nossa produção, até no carnaval trabalhando aí. E a gente volta amanhã, que embora seja quarta-feira de cinzas,
Para nós será uma quarta-feira ensolarada, colorida, iluminada, com mais astrologia para você. E amanhã é dia de Mercúrio em Virgem, né, Diogo? Então, Sim. amanhã, pontualmente às 12 horas e 12 minutos, porque existem 12 signos e 12 casas astrológicas. É isso? Isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Diogo. Obrigado aos que nos assistiram hoje. Vai ficar gravado aí os que estão chegando agora. E até amanhã. Abraço. Até amanhã. Tchau. Abraço. Tchau.